Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula gratuita ao vivo no nosso canal do YouTube. O tema de hoje é sobre PLR e PPR, como que as empresas têm aplicado, como que os sindicatos têm colocado isso, negociado nos instrumentos coletivos e como que funciona realmente isso no mundo dos RHs e do DP aí das empresas. Então, hoje o nosso tema é sobre PLR e PPR. Então, vamos lá. Vamos verificar, então, como que funciona realmente o PLR através da Lei 10.101 lá de 2000. Quando nós falamos em participação de lucros e resultados, nós temos que lembrar que a lei em si, ela não enseja aquela obrigatoriedade automática. Nós temos que verificar dentro do direito coletivo, dentro das negociações coletivas, o porquê que, por exemplo, indústrias geralmente pagam, as empresas SA, né, capital aberto e por aí vai, geralmente sempre pagam. Mas não é uma regra quando nós olhamos para a própria lei, que é a Lei 10.101 do ano de 2000. Nós temos, dentro dos instrumentos coletivos, seja uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, nós temos aí situações em relação à obrigatoriedade de pagamento. E dentro dessas situações, dentro dessas normas, dessas regras que são criadas, por exemplo, o sindicato coloca lá, se o empregado tiver uma falta, tiver uma quantidade de atestados, não tiver cumprido tais requisitos, o empregado não terá direito a X valor ou X percentagem. Então, isso funciona lá dentro desses instrumentos coletivos. André, a minha empresa ela entende que não é obrigatório, a empresa não quer distribuir lucro e não tem nada dentro da convenção ou do acordo coletivo da empresa em relação a isso. Então, tudo bem. Então, ela vai ficar com a questão salarial, os encargos e os benefícios que ela já tem. Quando nós falamos nesse pagamento do PLR, caso a sua empresa venha a pagar, a gente tem que lembrar que existe uma folha de pagamento separada para o PLR. Então, eu faço uma folha específica identificando ali o recibo por recibo de cada empregado e qual ou quais valores cada um vai receber de PLR na empresa. Bom, quando nós fazemos essa folha, a gente tem que lembrar que não incide o pagamento do INSS, né, o desconto previdenciário, tampouco o pagamento do fundo de garantia, porém, existe o desconto do imposto de renda retido na fonte. Só que existe, se você pesquisar na internet, você vai ver lá dentro do site da Receita Federal que existe uma tabela de imposto de renda específica para o PLR, que no ano desta aula está acima de 6.000 e poucos reais. Então, se receber PLR e tiver aí dentro desse percentual, dentro desse valor ou acima dele, aí sim a gente vai aplicar a alíquota do imposto, tá? Quando nós temos a questão do pagamento, eu vou já mostrar aqui para vocês a legislação. Então, eu vou destrinchar aqui a legislação, vou explicar quais são as regras, quais são as normas que nós temos dentro da legislação. Só que a gente tem que lembrar que quando isso está dentro vai parar dentro ali do direito coletivo, ou seja, está no negociado sobre o legislado, dentro ali das convenções ou dos acordos coletivos, a gente tem que lembrar aqui regras que não estão dentro da própria lei, né, podem ser adotadas para o pagamento, inclusive para aquelas empresas que, por vontade própria, querem pagar o próprio PLR. Então, a empresa ela pode adotar tanto políticas individuais quanto políticas coletivas, né? Então, políticas atreladas a desempenho individual, a desempenho coletivo. Por quê? Quando nós pensamos em distribuir lucro, a gente tem que lembrar
que para a empresa, né, aquela questão óbvia, quais são os pilares do pagamento do PLR? Por uma questão óbvia. Primeira coisa, eu tenho que pagar PLR caso a empresa tenha obtido lucro. Então, ela tem que fazer o seu balanço contábil, ela tem que fazer os seus balancetes, ela tem que ter os seus demonstrativos gerenciais que realmente demonstra que dentro daquele período que ela vai escolher, ou seja, aquele intervalo de tempo, realmente a empresa obteve lucro. Então, primeiro pilar é esse. Segundo pilar são as normas, são as regras ou as políticas impostas, né? Que foram adotadas e que também serão seguidas, que estão lá dentro da própria Lei 10.101. Então, o que a gente tem que lembrar? Que primeiro pilar, então, é a questão óbvia, se a empresa teve lucro ou não. Segundo pilar, a questão das normas da lei. E o terceiro pilar, as regras, as políticas que a empresa, dentro ali, né, do seu cenário, pega e implanta e adota esses tipos de políticas, tá? Então, diante disso, dentro da lei 10.101 do ano de 2000, ela fala que essa lei ela faz o quê? Ela regula a participação dos lucros e resultados dos empregados lá dentro das empresas. Então, esse é o objetivo da própria lei, tá? Lá no artigo 2º, ela fala que a participação dos lucros e resultados será objeto de negociação. Então, será objeto de negociação entre empresas e seus empregados, mediante um dos procedimentos seguir abaixo. Então, tem que ser negociado com os empregados, ou isso já ter sido negociado dentro dos instrumentos coletivos, ou isso ser negociado através de comissão interna com representação sindical. Então, para que a empresa pague o PLR, ou ela vai fazer uma comissão através de comissão paritária escolhida pelas partes, né, que será integrada por um representante indicado pelo sindicato e os representantes dos empregados e os representantes da empresa. Então, isso dá para fazer internamente dentro da própria empresa, mas como você está vendo, tem que ter uma representação sindical aqui dentro dessa negociação, que será feita por comissão paritária. Ou já pode ter sido negociado dentro de algum instrumento coletivo. Ou seja, qual é o instrumento coletivo? A convenção, ou caso a empresa tenha um acordo coletivo ali direto com o sindicato, tá? Bom, e aí que nós entramos no X principal da legislação, que fala que nos instrumentos decorrentes da negociação, seja por comissão paritária, ou por acordo, ou por convenção coletiva, nesses documentos devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos, ou seja, o porquê que um empregado ou os empregados de uma área da empresa toda vai receber ou não, ou receberá uma percentagem menor ou maior. Então, isso tem que estar de forma clara. Quando a empresa ela resolve adotar políticas, como, por exemplo, a análise de resultado através de métricas organizacionais, ali, coletivas ou individuais, essas métricas têm que ser mensuráveis, atingíveis e objetivas. Tem que ser claras. Não adianta a empresa colocar ali metas, colocar regras, colocar políticas e variáveis que não são possíveis de ser atingidas, tá? Ou seja, isso não faz parte de um contexto real da empresa. Por que ela vai adotar um tipo de política, ela vai colocar ali esse tipo de norma, né? Esse tipo de regra, sendo que na realidade, quando nós olhamos realmente ali para a situação, aquilo nunca aconteceu nem dentro da média, tá? Daquele período. Então, tem que fazer sentido, tá? E aí a empresa ela pode adotar o quê para pagar, né, dentro dessa negociação? Quais tipos de índice de produtividade ou de qualidade ou de lucratividade da empresa? Então, quando nós falamos, pessoal, índice de produtividade pode ser aí ferramentas, né, KPIs, aí, ferramentas que a empresa utiliza para medir o nível de produtividade dela.
ou seja, os indicadores que ela tem que mensuram isso. Só que esses indicadores precisam realmente e de forma matemática serem claros e objetivos, que realmente demonstre esse tipo de resultado. A empresa também pode utilizar os seus indicadores de qualidade. Então, ela pode colocar também, vou dar um exemplo, ela pode colocar ali uma regra dentro dos seus indicadores de qualidade, se realmente a empresa, por exemplo, teve uma percentagem até de 2% de índice de reclamação, por exemplo, tá? Então, ela pode colocar isso, só que esses indicadores de qualidade têm que serem claros. E indicadores que identificam se a empresa realmente teve lucratividade ou não. Então, isso entra lá na análise de custo versus a parte contábil, a aferição contábil realmente da empresa, para mostrar se realmente houve lucro ou não, né? Se teve lucratividade, se com base naquelas metas, com base naquelas regras, com base no que, por exemplo, tem empresas que áreas, elas têm metas, elas têm fala assim, metas a serem cumpridas em relação, pessoal, à redução de custos. Não estou falando só de gente, não. Estou falando de redução de custo de tempo, de retrabalho, de custo de produção, tá? Então, esses indicadores também podem entrar. Eu não preciso colocar ali dentro do processo todos esses indicadores. Eu não preciso colocar todos, mas eu posso colocar o que a empresa tiver e que tenha sentido realmente com esses indicadores, eles realmente afetaram a empresa obter lucro ou os resultados. Se for um indicador que não tem uma ligação direta, real, com essa questão da lucratividade, dos seus resultados, então não fará sentido a empresa colocar isso ali dentro como indicador para ferir o PLR. A empresa pode colocar os seus programas de metas, tá? Metas atingíveis, tá, pessoal? Os seus resultados e prazos, tá? Que a empresa solicita, e pactuados previamente, ou seja, aquilo que foi negociado. O instrumento de acordo celebrado será arquivado, né? Então vai uma cópia lá para a entidade sindical. Não se equipara a empresa para fins desta lei. Então eu não vou equiparar as empresas, né? Quais tipos de empregadores que não se equiparam a essa lei? Aqueles empregadores que são pessoa física, as entidades sem fins lucrativos, né? E principalmente aquelas que não objetivam lucro. Então, se é uma entidade beneficente, se é, por exemplo, uma associação, algo que um sindicato, partido político ou condomínios que não objetivam lucro, né? Abre aspas. Não tem por que a gente distribuir lucros nesses tipos de empresas, ou seja, não tem aferição de lucro através do patrimônio, né? Não tem capital social, tem aí dinheiro realmente aferido pela própria instituição, tá? Bom, então as partes, né? Tanto a parte dos empregados quanto a representação sindical deles e a própria empresa, eles farão o quê? Eles adotarão procedimentos, né, de negociação que serão estabelecidos conforme lá em cima, tá? E eles também poderão estabelecer mais de um tipo de programa de PLR. Tá? Isso pode ser um programa direcionado para uma filial, para um setor, para uma área, ou um centro de custo, como que a empresa pode subdividir isso daí aí dentro da empresa, tá bom? Então essas regras, gente, elas têm que ser feitas com no mínimo 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final. Então o pagamento é sempre feito, né, em até 2 parcelas, tá? Então, anuais. Então, esse acordo todo, todas essas regras, todas essas políticas, ela tem que ser estabelecida com até 90 dias antes do pagamento da parcela única ou da última parcela, tá? Caso haja uma parcela de antecipação, tá bom?
A lei não fala uma data, né, um mês exato, talvez a sua convenção, acordo coletivo, se tiver algo, venha a dizer, tá bom? Bom, então ele fala, né, que os pagamentos excedentes ao segundo feitos no mês empregador no ano civil, ou seja, a inobservância periodicidade estabelecida no inciso 2º, tá, desta lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma. Ou seja, se a empresa pagar, né, pagamentos, fazer algum tipo de pagamento excedente ao mesmo empregado no mesmo ano civil, ou fazer um pagamento com periodicidade aí inferior a um trimestre, então eu não posso fazer pagamentos de PLR, eu vou fazer um agora e daqui 2 meses vou fazer outro. A periodicidade mínima é um trimestre, tá? Então eu tenho que observar essa questão aí de um trimestre, tá bom? Depois, pessoal, aí entram aqui, né, os como é que fala? As questões práticas mesmo ali do processo, do andamento ali da questão de montar a comissão ou negociar lá dentro do acordo coletivo. Então, gente, a empresa ela pode pagar em até 2 parcelas, desde que as 2 parcelas tenham um tempo mínimo de periodicidade de pagamento entre elas de um trimestre, tá? Então não posso, vou pagar em 2 vezes, eu pago uma agora, daqui 2 meses eu vou pagar outra, daqui 1 mês eu vou pagar outra, não. Eu tenho que ter uma periodicidade mínima de um trimestre, tá bom? Bom, pessoal, em relação, né, à questão da legislação, depois nós temos outros fundamentos em relação se a empresa pagar, por exemplo, a parcela, como que vai ficar, né, por exemplo, parcela única e em questão do próprio desconto, né, desconto aí de imposto de renda dentro da própria do próprio PLR, né? Então, o que acontece, pessoal? A própria legislação, ela fala do imposto de renda retido na fonte, tá? E ela fala que não vai integrar a questão do INSS e do FGTS. Então, isso já é legislação. Então, onde que está isso dentro da própria legislação, né? Então, ele fala que a participação de quitrate será tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte. Então, quando vocês forem lá na DIRF, né, e tiverem pago o PLR, isso vai ter lá um código específico. Se a empresa pagar mais de 6 mil e poucos reais, ou seja, pagar aí um valor mais alto, né, maior para os empregados que atinge realmente a tabela do imposto de renda, tá? Aí o que vai acontecer? A empresa vai ter que fazer, então, o desconto do imposto de renda, tá? E aí vai ter que declarar na tabela de ajuste anual. Então, essa tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acabei de pesquisar, é a tabela real, tá? Então, até a data da aula de hoje, só vai ter pagamento de imposto de renda sobre o PLR quem receber um PLR acima deste valor aqui, tá, gente? Abaixo desse valor aqui, principalmente excluindo lá, né, as deduções, não terá desconto de imposto de renda. Então, a empresa pagou 2 parcelas de R$1.000 de imposto de renda. Então, essas 2 parcelas de R$1.000 de imposto de renda vai ter imposto de renda ou não? Como o imposto de renda, o inciso 5º, fala que é tributado de forma exclusiva, eu não vou somar essa base, né, pegar esse valor de 1.000 mais a remuneração do mês, ou a remuneração ou as remunerações do mês para tributar tudo junto. Eu vou tributar de forma exclusiva. Então, quando ele fala exclusivamente na fonte, eu não vou somar com as outras as outras bases legais para poder fazer a soma, né? Para poder tributar, tá bom? Então, nessa questão de 2 parcelas de 1.000 cada parcela ou 2.000 não atinge 6.000 e pouco. Perdão, então não terá aí o desconto do imposto de renda retido na fonte, tá? Então ele fala, né, em separado dos demais rendimentos recebidos, gente. Então, eu vou tributar
tudo, não vou somar os valores para tributar. Então, a pessoa teve R$5.000 de salário por mês, vai tributar imposto de renda, é claro que entram suas deduções. Mas esse R$1.000 de PLR, ele não vai ser somado para dar 6.000 para daí eu aplicar imposto sobre 6. Eu vou aplicar imposto sobre 5 com as suas deduções e sobre 1.000 faço uma folha separada e não tributo porque não vai atingir a tabela do imposto de renda, tá? Bom, aí ele fala, pessoal, que será integralmente tributada com base na tabela progressiva constante no anexo. Então, o anexo da lei é essa tabela do imposto de renda que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Quando você for fazer o PLR, se realmente a Receita tiver alterado a tabela, aí você só consulta lá no site da Receita para ver se a tabela aumentou ou não. Tá? Aqui no inciso 7º tem uma informação bastante relevante para a gente. Tá? Ele fala, na hipótese de pagamento de mais de uma parcela referente ao mesmo ano calendário, então, por exemplo, pessoal, a empresa, ela dentro do mesmo ano, porque tem empresa que é assim, vou pagar a primeira parcela do PLR em outubro, depois eu vou pagar a outra primeira parcela do PLR lá para junho do outro ano. E isso não estará dentro do mesmo ano calendário. Então, como que o desconto, né, a tabela do imposto de renda vai se comportar em relação a essa diferença de ano calendário? Então, quando ele faz isso, a gente tem que pensar sempre no RRA. Eu não sei se você já é meu aluno, se você já é minha aluna, mas lá dentro dos meus cursos, para quem tem esse módulo de obrigações acessórias, lá na parte de DIRF tem uma aula sobre rendimento recebido de forma acumulada, que é o RRA, tá? Bom, aqui no inciso 7º, então, ele trata da questão de a empresa ter pago mesmo que em duas parcelas, mas dentro do mesmo ano. Então, pagou uma parcela do PLR em fevereiro, outra parcela no mesmo ano em outubro. Então, as duas dentro do mesmo ano. Então, ela fala que o imposto deve ser calculado com base no total da participação nos lucros, mediante a utilização dos índices do imposto assim apurado o valor retido anteriormente. Então, a empresa está lá pagando a primeira parcela e ela sabe que mesmo na primeira parcela, ela não teve o referido imposto, mas na segunda parcela, com a segunda parcela, vai atingir a tabela. Então, mesmo que ela pague em mais de uma parcela referente no mês, então ela fala o quê? Que eu desconto deduzindo da primeira e depois eu abato o que foi descontado da primeira quando eu somar tudo ali dentro da segunda, tá? E aí o inciso 2º, ele já vai lá dentro do RRA, que é o rendimento recebido de forma acumulada. Então, eles falam, os rendimentos pagos acumuladamente a título de PLR, né? Então, pagos acumuladamente a título de PLR, os estados de empresa serão tributados exclusivamente dentro da fonte. Então, volto a dizer, mesmo que eu pague todo o valor de uma vez só, de forma acumulada, eu vou pagar ali. Eu não vou somar com as outras tributações, eu vou pagar e vou descontar ali tudo dentro de uma vez. Há o imposto sobre a renda com base na tabela progressiva. E aí ele fala que para fins do PLR, considera-se pagamento acumulado para fins do inciso 8º, o pagamento da participação nos lucros relativas a mais de um ano calendário. Então, eu estou pagando dentro de um mesmo ano PLR de outros anos calendários. Então, aí é o pagamento acumulado. Então, eu vou tributar tudo dentro daquele ano calendário. Então, em fevereiro eu paguei R$2.000 referente ao ano anterior, ao ano calendário base de cálculo do ano anterior. Lá em maio eu paguei a primeira parcela do PLR naquele ano. Depois, em novembro, eu paguei a segunda parcela do PLR daquele ano. Então, eu somei as duas parcelas de um ano calendário e uma parcela de um outro ano calendário. Então, se as duas parcelas daquele ano não tivessem atingido a tabela do imposto de renda, mas somando com a parcela do calendário anterior, aí acabou somando, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar tudo, atingir os R$6.600 e poucos tributa. Então, eu vou fazer o rendimento recebido de forma acumulada aí dos empregados, né? Então, você está vendo que não é só a gente criar metas, criar políticas, criar métricas. Nós temos que
que observar a legislação em relação à observância da negociação. Então, a empresa, eu quero distribuir lucro de conta própria. Ela não estará cometendo um crime, tá? Tributário fazendo isso. Tá? Ela não terá que ser penalizada porque ela resolveu distribuir dinheiro para os empregados, distribuir lucro. Mas quando nós pensamos na questão tributária e na questão do direito coletivo, tá? Aquilo que é negociado sobre o legislado, a empresa estará incorrendo aí em relação à obrigatoriedade normativa que está dentro da lei. Então, a lei diz, as empresas terão sempre que ou fazer uma comissão paritária ali internamente com um representante sindical, representante dos empregados, representante da empresa, ou isso já tem que ser negociado dentro de convenção ou acordo. Então, quando a gente fala até do acordo coletivo de trabalho, no meio disso, tá? André, a empresa não tem nada dentro da convenção. Ao invés de fazer a comissão paritária, ela não pode fazer um acordo coletivo específico de PLR com o sindicato? Pode. Então, aciona o jurídico da sua empresa, aciona o jurídico do sindicato, colocam na mesa as regras, quanto que a empresa quer distribuir de lucro, quais são as regras que a empresa, né, as políticas, e dentro da política as métricas, as regras que a empresa vai adotar, discute e vê o que fica bom para ambos os lados. Tá? Atende os anseios sindicato, empregados e a vontade da empresa de fazer a distribuição, tá bom? Bom, pessoal, o que acontece, né? Quando nós temos... aí depois a lei ela discorre sobre algumas outras questões, sobre, por exemplo, decisão judicial de pensão alimentícia, como que vai ficar a pensão alimentícia dentro do PLR, tá? Então, ela discorre sobre isso, né? A mediação que pode existir lá dentro do programa também. Bom, então, esse é como que funciona a própria legislação, né? Agora, as empresas, além da própria, vamos dizer assim, do PLR, gente, né? As empresas, elas têm também elas podem criar uma outra nomenclatura, que no final das contas a gente fundamenta da mesma forma, né? Mas seria uma outra nomenclatura aí nesse caso. Mas as empresas podem ter o seu PPR, que é o Programa de Participação dos Resultados, que é quando a empresa ela entende que, eu não vou somente seguir a risca o que está na lei sobre a questão do PLR. A nossa empresa deseja, né, o objetivo da nossa empresa é pagar aí um valor, distribuir um valor, né, ou seja, os empregados vão participar com uma parte dos resultados da empresa, desde que comprovado aí alguns resultados, além do financeiro, obtidos através de métricas objetivas e claras e através de ferramentas de avaliação. Então, o que acontece, gente? A empresa, como nós falamos, a própria lei, né, que nós estamos estudando aqui, ela deixa claro para nós, tá, que as empresas elas podem utilizar métricas de resultado, métricas de qualidade, ou seja, ela pode utilizar aquelas métricas que nós vimos lá atrás relacionadas a índice de produtividade, índice de qualidade, índice de lucratividade, programas de metas, resultados e prazos, né? Então, ela pode utilizar esses tipos de metas, de métricas. Só que daí, esses tipos de métricas, eles não se sustentam apenas em eu dizer que a empresa, ela precisa utilizar somente indicadores. Ela precisa utilizar métricas e ferramentas que realmente justifiquem esse tipo de pagamento, esse tipo de valor que vai ser colocado aí, que vai ser inserido dentro do PLR, tá? Por quê? Eu vou colocar um indicador X que a legislação permite, que é o índice de produtividade, por aí vai.
Então, além disso, nós temos que também sempre lembrar que nós temos as próprias situações de processos de cada empresa. Então, eu tenho empresas que têm índices relacionados à produtividade, que são distintos de outras empresas. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, uma métrica objetiva que demonstre realmente como que funciona isso ali dentro das empresas. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma planilha que eu apaguei os dados aqui do meu cliente, né? Para poder mostrar aqui para os meus alunos. Olha só, a empresa, ela não é obrigada a pagar o PLR, tá? Ela não é obrigada. Então, ela criou um programa de PPR por área, tá? Por área, com indicadores de área. Então, entram aqui dentro do PLR dessa empresa indicadores globais, que são aqueles indicadores que são medidos de forma coletiva, tá? Que são da própria organização em si, e nós temos aqueles indicadores que são relacionados à pessoa, a avaliação individual de cada ser humano, né? E a avaliação individual da área em si. Então, a avaliação individual do ser humano e a avaliação individual da área. Esse I aqui, ó, significa o ideal. Esse daqui é a avaliação que a empresa entendeu e esse aqui é o gap. Então, por exemplo, aqui nós temos os cargos, né? Então, qual é, para esse cargo de analista, qual é a formação ideal? Então, está lá dentro da nossa descrição que é ensino superior completo, é o código 5. Na avaliação, nós sabemos que o colaborador ainda está cursando, então tem um gap de -1. A experiência em relação ao cargo-função. O ideal para estar no cargo é que tenha a partir de tantos anos. O empregado tem tantos anos dentro do cargo. Então, é o nível de experiência. Ou pode estar acima ou pode estar abaixo. Depois eu posso avaliar, então isso aqui é como se fosse uma avaliação individual de cada empregado, tá? Uma avaliação individual de cada empregado. Então, eu tenho aqui, ó, a parte do domínio técnico, eu posso fazer uma análise individual do quanto que representa a melhoria do domínio técnico individualmente, tá? Porque isso impacta no resultado da própria empresa, né? No resultado da própria organização, tá? Depois, qual é a questão, como que está a questão de cada cargo em relação a analisar dados? Aí aqui eu tenho já as rotinas e as competências dependendo do departamento, né? Depois, aí entra a questão comportamental, a gente só tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque pode ser entendido com a subjetividade sendo aplicada dentro do projeto, tá? Dentro da avaliação. Então, equilíbrio emocional, etiqueta e empatia, como que está cada um em relação à execução e comprometimento, né? E como que está, por exemplo, quando são cargos de gestão. Quando algum desses itens aqui não entra para aquele cargo, você deixa 0 para tudo, você não avalia. Porque senão você vai avaliar algo que não é exigido, não é um cargo de liderança e por aí vai. Então, como que está a questão da comunicação? Olha, esse cargo ideal é que tem uma alta evidência. Como que foi avaliado? Foi avaliado com alta evidência. Então, tá tudo certinho, 3, não tem nenhum gap aqui. Então, isso daqui é uma das ferramentas que a gente pode colocar dentro do PPR. Só que a gente tem que tomar um cuidado com a parte subjetiva para a gente não ser injusto e não incorrer em erros. André, mas a empresa ela não quer colocar a parte individual, da avaliação individual, dentro do PLR. Então, ela pode colocar as métricas da área. Então, métricas da área. O absenteísmo do próprio setor, por exemplo, qualidade no fechamento da folha de pagamento, se apareceram muitos erros, muitas inconsistências. Isso daqui, pessoal, são métricas dentro do RH da empresa. Tempo médio de fechamento de vaga, o que é ideal e o que é aceitável, tá? E aí a empresa pode colocar várias outras métricas aqui dentro, para ela poder realmente avaliar aí todos os seus processos dentro daquela área. Então,
Quando nós temos o PPR, é isso que a empresa tem que construir. O que ela vai fazer? Então, vamos pensar na avaliação individual, vamos pensar na avaliação coletiva. Então, quais são as variáveis, as métricas que a empresa pode utilizar que realmente, se tiver um resultado ruim, vai impactar ali, né? Vai acabar impactando diretamente no resultado da empresa. Então, absenteísmo no setor impacta no índice, no resultado, pode impactar no resultado. A empresa teve muito retrabalho no fechamento da folha, pode impactar no resultado também. Então, ela pode criar aí os seus indicadores, as suas métricas por área. E essas métricas, então quer dizer que eu vou colocar aqui todos os meus indicadores, né, que a empresa tem aqui dentro? Não, você vai colocar indicadores que realmente impactam no resultado, porque o PPR chama, né, Programa de Participação nos Resultados da Empresa. Então, quais tipos de indicadores realmente afetam os resultados daquela área? Então, quando nós pensamos, por exemplo, no jurídico interno, que atua ali junto com, talvez, com o jurídico externo em relação aos processos. Então, por exemplo, a empresa perdeu prazo, teve que pagar, por exemplo, foi para a fase de execução de um processo. Então, perdeu prazo, isso entra no resultado, porque ela perdeu prazo, isso entra no indicador e isso demonstra que a empresa perdeu ali perdeu até dinheiro, vamos dizer assim, que impactou dentro do resultado da empresa. Então, são indicadores, são variáveis, são métricas que aqui, por exemplo, eu estou trazendo alguns exemplos do administrativo. Mas quando nós discorremos sobre isso daqui, lá dentro da produção, lá dentro de todos os processos operacionais da empresa, isso fica muito mais evidente, muito mais claro. Por quê? Com certeza, as empresas que fazem, né, tem um processo, né, tem a questão da produção lá dentro da empresa, com certeza essas empresas, elas têm esses indicadores, elas têm as métricas ali dentro da produção, tanto em redução de custo, em retrabalho, em quantidade e qualidade do que foi produzido. Então, ela consegue, através dessa interpretação, né, do que ela tem ali dentro dos seus indicadores e dos seus processos, ela consegue identificar quais indicadores que podem impactar lá dentro do processo. Então, por exemplo, nós tivemos aqui no mês de janeiro, no total de média aí do ano, nós tivemos folhas de pagamento fechadas com 99% de assertividade, né, que foi calculado por aqui. Então, esse 99% de assertividade demonstra que houve qualidade no fechamento, que as pessoas realmente, né, as ferramentas tecnológicas, o processo de fechamento, o processo de marcação do ponto, né, marcação das informações, foi um processo realmente qualitativo, né? Além de quantitativo, aquela quantidade de informações, foi também um processo qualitativo. Então, quando nós criamos esse programa de participação de resultado, quando eu crio isso dentro das empresas, eu entendo que é necessário, sim, a gente atrelar a avaliação individual, trazer uma percentagem, que essa planilha ela traz para nós essa percentagem, do que teve aí de impacto em relação à avaliação individual dentro do resultado geral da empresa. Depois nós vamos para as métricas de cada área, que eu dei 3 exemplos de indicadores bem simplesinhos. Mas nós temos aí, por exemplo, indicadores. Se eu pegar, por exemplo, uma empresa de transporte, a empresa de transporte ela tem um indicador ali de valor máximo de despesa com frete, por exemplo. Estou dando um indicador bem simplesinho, mas tem um monte de outros KPIs ali dentro. Então, atingiu a meta, por que não atingiu? Pode contratar serviço de terceiro com até 20% do valor cobrado pelo cliente. Então, esse tipo de métricas,
quando não são atingidas, impactam no resultado da empresa. Agora, se eu colocar indicadores que não têm esse impacto real, ele impacta nos processos, ele impacta realmente no trabalho, na rotina e tudo mais, aí, pessoal, é uma coisa. Agora, para fins de PPR ou PLR, o ideal é a empresa, né? O ideal é a empresa trazer esses indicadores de uma forma mais objetiva e mais prática, tá bom? Pessoal, então essa daqui, né, foi a nossa mais uma aula gratuita aqui no nosso canal. Espero ter tirado dúvidas de vocês sobre o PLR, tá? Aqui dentro do nosso canal. Eu não consegui apenas nesta aula aqui tirar dúvidas de vocês aqui no chat, tá? Mas eu prometo que as próximas aulas eu vou tirar. Quem já for meu aluno, deixa sua dúvida lá dentro do portal, lá dentro da área de aluno, tá bom? E agradeço mais uma vez a participação. Foi mais uma aula rápida, objetiva, sem enrolação, que realmente mostre legislação e o como fazer aí na aplicação prática, tá bom? Bom, a semana que vem nós teremos mais uma aula antes do Natal e depois do Natal, antes do Ano Novo, nós teremos a última aula do ano, onde eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês num Excel como que a gente tem que se planejar para o departamento pessoal em 2022. E não é apenas uma listinha de regras ou uma listinha de tarefas, mas o que a gente tem que observar, o que a gente pode auditar, fazer uma auditoria nossa mesmo do departamento pessoal, ver o que a gente pode melhorar, ver o que a gente pode otimizar dos processos que a gente tem hoje para melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho no próximo ano. E esse melhorar, não estou dizendo que você esteja fazendo algo errado. Estou dizendo que a gente pode usar, fazer às vezes de uma forma diferente para trazer resultado de uma forma mais rápida e que sobre tempo para a gente aí se dedicar a outras coisas, tá bom? Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.